Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Hoje é o dia de número 307, Atos dos Apóstolos, capítulos 4 e 5. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos. O texto é tão denso, o texto é tão rico, vai mostrar assim uma página tão importante da história da igreja que a maior parte desse texto o padre vai ler e vai comentando com vocês. Aqui nós temos a expansão do cristianismo. No começo, Pentecostes, cura, belos discursos, mas agora vai começar um outro detalhe, uma outra página que também marcou depois a sequência da história da igreja. O mesmo que aconteceu com Jesus, perseguido, e ele prometeu, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, se me perseguiram eu que sou mestre, e vão perseguir também vocês. Então aqui nós vamos começar a perceber o começo da perseguição aos cristãos. Então é assim, nós temos aqui como pessoa principal, figura principal, Pedro, mas também sempre com São Pedro nós temos São João. Jesus ele já tinha enviado sempre 2 a 2, e aqui nós vamos percebendo que eles não iam sozinhos. Daqui a pouco é Paulo, que vai com Barnabé, e aqui nós temos Pedro, que vai com João. Depois vai aparecer Marcos, que depois é o evangelista São Marcos, que também, a princípio, ele vai com São Paulo e depois ele vai com Barnabé, e aí depois nós temos Paulo que vai com Silas. Então nós temos sempre uma dupla que vai caminhando e evangelizando. Versículo 4, falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, qual que era o grande problema? Eles anunciavam a ressurreição. Eles não acreditavam, os judeus, que Jesus era Deus e muito menos que tinha ressuscitado. Então aqui já começa a surgir alguns problemas. Lançaram as mãos neles e os recolheram no cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e o número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Então eles tiveram que passar uma noite na prisão. Aqui já começa o sofrimento, era em torno de 5.000. Muitos comentadores da Bíblia vão dizer que é exagerado. Nós acreditamos no que está escrito, diz que era em torno de 5.000, e não é exagerado. Hoje, cristãos que acreditam em Cristo é 3 bilhões de pessoas no mundo, quase metade da população mundial. Então, nós acreditamos que a mensagem ela foi se espalhando e foi crescendo. E aqui nós temos eles que ficaram presos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, escribas e anciãos. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatas e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de quem fizesse isso? E aí quem que vai responder? Pedro. Repleto do Espírito Santo lhe disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito dos benefícios feitos ao enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele em que vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É por seu nome e nenhum outro que este homem se apresenta curado dentro de vós. E ele é a pedra angular desprezada por vós, os construtores, nas quais ele tornou a pedra angular. Por isso não há
debaixo do sol, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aí vai dizer que a intrepidez de Pedro e Paulo, e eles verificando que eram homens iletrados e sem grande posição social, isso os deixou admirável. Então, olha a grande coragem. E aí, versículo 17 diz, mais que isto, não se divulgue ainda mais entre o povo, proibimo-lo com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Veja o versículo 17. Mas, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibimo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. E aí continua. Chamamo-los, pois, e ordenamo-lhes que absolutamente não falasse e nem ensinasse nada, mais nada em nome de Jesus. Então aqui nós temos o cristianismo ele sendo colocado, Pedro e João sendo colocado aqui em uma grande encruzilhada. Eles haviam realizado milagres, haviam pregado, e aqui o líder dos sacerdotes disse, vocês vão ser soltos, mas não preguem mais nada em nome dele. Aqui foi uma instrução, uma lei muito clara. E aí, no entanto, Pedro e João responderam, julgai se é justo aos olhos de Deus observar mais a vós do que a Deus, pois não podemos, nós, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-no, não encontrando nada que para puni-los, também por causa do povo. Todos glorificaram a Deus do que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem do qual se verificava o sinal desta cura. Então, antes obedecer a Deus do que aos homens. Aqui já teve uma grande ofensa à liderança da época, à liderança dos judeus, e aqui nós vamos ver que o conflito entre os cristãos e aqueles que eram as lideranças da época só vai crescer. Olha mais um exemplo de grande coragem dos apóstolos, versículo 29, diz assim, Agora, pois, Senhor, considera suas ameaças e concede a teus servos que anunciam com toda a intrepidez sua palavra, enquanto estes estendem as mãos para que se realize curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então eles voltaram os dois e apresentaram ao grupo dos apóstolos o que tinha acontecido. Então eles rezaram e decidiram, é por esse caminho que nós vamos, é isso que nós vamos fazer. Então eles não podiam guardar aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham recebido. Nós vamos recordar, o padre disse que tinha 4 características que eram como se fossem alicerces da comunidade. Nós tínhamos a fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos, a doutrina, nós tínhamos a caridade, nós tínhamos também a fração do pão, que é o sacramento, ou os sacramentos, e aí nós tínhamos a vida de oração. E aqui, este texto do capítulo 4, versículos do 32 até o 35 mostra a importância da caridade. Esse texto aqui é uma grande referência de como que eles se amavam. Muitos dizem que aqui é um modelo ideal de comunidade, mas aqui nós vamos ver como que os apóstolos, como que os primeiros cristãos se amavam. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depositavam aos pés dos apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um segundo a sua necessidade. E agora vai aparecer uma outra grande figura importantíssima no início do cristianismo, Barnabé. O padre pergunta a você quem foi Barnabé. Aqui nós vamos conhecer Barnabé, alguém que foi muito importante, principalmente na missão que seria realizada por São Paulo. Veja o versículo 36, capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o cognome de Barnabé, quer
quer dizer filho da consolação, era levita, originário de Chipre, sendo proprietário de grande campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositando aos pés dos apóstolos. Então quem era Barnabé? Ele era levita, era judeu de sangue, ele vivia em Chipre, que é uma ilha ali próximo da atual Turquia. Então ele vendeu tudo que tinha, depositou aos pés dos apóstolos, e aqui ele começa a ser também um seguidor de Cristo. No capítulo 15, nós temos aqui um texto, o padre vai dizer com as minhas palavras: havia aqui um homem chamado Ananias e a sua mulher era Safira. Eles se tornaram cristãos, seguiam os apóstolos. E aí eles venderam um terreno, e aí naquela época era assim: quem vendia o terreno, quem vendia tudo, o que eles tinham que depositar nos pés dos apóstolos e partilhavam tudo. É como se fosse um caixa comum. E aí esses dois eles venderam e guardaram parte para eles. Falaram assim: não, parte a gente entrega e parte a gente fica. E aí chega São Pedro e pergunta para Ananias o que ele tinha feito. Ele mente e aí ele morre. E depois pergunta para sua mulher o que ela tinha feito, e ela também, a Safira, ela vai mentir sobre o dinheiro que ela tinha recebido, o valor do terreno, e ela também perde a vida. Aqui é um texto que parece muito duro, e muitos vão dizer assim: padre, mas todo mundo era obrigado a dar o que tinha para os apóstolos, todo mundo era obrigado a partilhar tudo o que tinha? Não era obrigado, ninguém era obrigado a partilhar nada, mas a partir do momento que você desejava seguir a Cristo, uma das coisas que até hoje a gente sabe que ofende extremamente a Deus é a mentira. Então o problema aqui não é eles não quererem dividir o que eles tinham. O problema é que eles tinham prometido, eles viviam uma comunidade que vivia desta forma e eles acabaram mentindo. Então, nós temos aqui o início do cristianismo mostrando como que era importante a fidelidade, aqui novamente a fidelidade aos ensinamentos. Nós estamos agora no versículo 12, no capítulo 5, o texto continua. E para mim é um dos capítulos, é uma das passagens aqui mais interessantes de São Paulo. Vai dizer que pelas mãos dos apóstolos se faziam numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Olha o versículo 15. A ponto que levavam os doentes até as ruas, colocando sobre os leitos e em macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. A sombra de Pedro, quando São Pedro estava em um local, as pessoas colocavam as macas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse, e a sombra, de certa forma, tocando, aquelas pessoas ficavam curadas. Então a igreja ela começa a crescer assim, através da coragem na pregação, através de muitos milagres que eram realizados, mas nós vamos ver também através do selo que uma obra de Deus. Qual que é esse selo? A perseguição. E aí, aqui, como já era de se imaginar, vai acontecer outra prisão. Prisão começa ali no versículo 17. Interveio então o sumo sacerdote com toda a gente, isso é, do partido dos saduceus. Tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram em prisão pública. O anjo do Senhor, porém, durante a noite abriu as portas do cárcere e depois de havê-los conduzido para fora disse: Ide e apresentai-vos no templo, anunciando com ousadia ao povo tudo o que se referia à vida de Cristo, ou àquela vida. Tendo ouvido isso, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Então imagina que é a segunda vez que eles estavam presos. De repente eles ficaram livres e aí um anjo disse: agora vocês voltam para o templo e começam a ensinar. O que aconteceria com eles se eles fizessem isso? Voltassem para o templo e começassem a ensinar. Aqui aconteceria algo muito óbvio que nós podemos imaginar: seriam presos novamente. Então aqui nós podemos ver que o início do cristianismo era uma grande aventura, uma aventura de coragem, uma aventura de amor, uma aventura entregue totalmente a Deus. E aí, de repente, se reúnem no Sinédrio, a liderança dos judeus, para conversar o que iam fazer com Pedro e com João. E aí, quando foram ver, eles já estavam no templo e já estavam ensinando no templo. E aí, eles foram colocados de novo sob julgamento. Eles foram sendo julgados de novo.
E aí a coragem daqueles homens foi algo tocante e algo que trouxe ainda mais conversões ao cristianismo. Agora aparece no final do capítulo 5 uma figura extremamente muito conhecida e também foi muito importante, e é referência de discernimento. Quem é essa figura? Gamaliel. Naquele período, eles, não sabendo o que fazer com os apóstolos que estavam pregando e cada vez mais propagando a palavra, escolheram um doutor da lei. O doutor da lei era Gamaliel. Então perguntaram a Gamaliel: o que nós vamos fazer com esses homens? Como que eles devem ser tratados? E aí Gamaliel, ele deu um exemplo de pessoas que haviam aglutinado, haviam trazido muitos seguidores para eles, como Judas, um galileu, que não é Judas Iscariotes, e também uma pessoa que tinha vindo do paganismo chamado Teudas. Então, tanto Teudas quanto Judas, eles tinham muitos discípulos e seguidores. Depois que eles morreram, o que aconteceu? Com o grupo dispersou. Cada um foi para o seu local, porque uma pessoa que morre, ela deixa de ser seguida e ela não deixa impacto. Então, Gamaliel, ele disse assim: o que nós vamos fazer com os cristãos? Deixem eles livres, dê liberdade a esses homens. Se a obra for de Deus, ninguém consegue destruir. Não adianta nós fazermos nada. Se é uma obra de Deus, ela vai prosseguir. Se for uma obra humana, ela vai se dissolver por si mesma, ela vai acabar, e aí nós vamos perceber que não precisamos fazer grandes coisas, porque se é uma obra humana, ela acaba naturalmente. Então foi essa a decisão. Vamos deixar, e os frutos, o tempo vai mostrar de quem que é essa obra. Então foi aqui um grande ato de sabedoria de Gamaliel, e aí nós sabemos que no futuro esse pensamento, já no próximo capítulo já vamos ver isso, esse pensamento ele não foi ouvido, e o cristianismo ele continuou crescendo cada vez mais. Onde que os cristãos eles se reuniam? Versículo 42 vai mostrar: em cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova de Cristo. Então, e aí um versículo antes ainda também muito interessante, versículo 40, chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E aí depois eles saíram daquele recinto do Sinédrio regozijando por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então aqui nós vamos ver o cristianismo, a igreja crescendo. Ela se reunia na sinagoga, ela se reunia nas casas. Agora nós temos apenas um local. A igreja ela estava centralizada, ela estava organizada apenas em Jerusalém. Porém nós lembramos que lá no começo o texto tinha dito que ela deveria ir para Samaria e para a Judéia e até os confins do mundo. Então a igreja ela está em Jerusalém. E aqui ela tem três grandes sinais que ela é uma obra de Deus: a coragem no ensinamento, a realização de milagres, e nós temos também aqui, de uma forma muito visível, a perseguição que cada vez vai aumentando mais. Amanhã, capítulo 6 e também o capítulo 7. No capítulo 6, nós vamos perceber aqui que vai surgir, aqui vai ser instituído um novo sacramento. O sacramento da ordem através do seu primeiro grau, que é o diaconato. O sacramento da ordem foi instituído na última ceia, mas aqui vão surgir os diáconos, e nós vamos ver que alguns desses diáconos eles tinham origem grega, eles tinham origem pagã. Então a igreja ela vai cada vez mais se propagando entre os pagãos. E aí nós vamos ver também nos capítulos, no final do capítulo 6 e no capítulo 7, que um desses diáconos ele é preso e depois é morto. Aqui nós temos o martírio de Santo Estevão. Mas isso é assunto para amanhã. O Padre convida que você continue conosco, que amanhã nós vamos meditar juntos. Irmão e irmã, se você deseja esse estudo, você viver presencialmente onde as coisas aconteceram, no próximo ano, com a graça de Deus, nós vamos para o Egito e vamos para a Terra Santa. 12 dias de peregrinação com um estudo bíblico presencial. Se você deseja maiores informações, consulte aqui a agência e diga que você deseja fazer a peregrinação com o Padre Daniel. Vamos avançar. Atos dos Apóstolos, amanhã, capítulos 6 e 7. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.